Olha, tu sabes aquele brilho no olho que faz as nossas fotografias de retratos se destacarem muito mais? Pois é, isso pode ser feito de uma forma bem simples na edição e é isso que eu te quero mostrar nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Sérgio Nogueira e eu não me apetece fazer essa introdução chata, padrão do YouTube, eu sei que ela é importante, mas não vou fazer, hoje eu quero ir direto ao nosso conteúdo, tá? O que eu te quero pedir, isso sim, é para tu deixares o like aí e subscreveres o nosso canal, isso se tu já conheces aqui a casa, se tu não conheces ainda, segura a mão, não deixes o like, até tu teres um conteúdo aí que realmente te agregue, tá? E nesse vídeo aqui eu quero te falar uma pequena dica de edição que vai melhorar muito as tuas fotografias de retratos, tá? Então fotografias que tenham um olhar bem presente, tá? E só uma parte aqui, um parênteses, o olhar, tem muitas pessoas que desvalorizam, mas a fotografia muitas vezes ela tem pequenos elementos que fazem com que nós nos conectamos de uma forma mais fácil ou não à fotografia, e o olhar é uma delas, olhar, mãos, a expressão da pessoa, então tudo isso pode ser provocado por nós na hora que estamos a fazer um retrato e muitas vezes o olhar ele fala muito daquilo que eu quero transmitir com a minha fotografia, ok? Então se vocês nunca prestaram atenção nisso, presta atenção porque isso pode deixar a tua fotografia muito forte. Mas o que eu quero falar aqui é como nós podemos valorizar isso, dar aquele brilho a mais no olhar na hora da edição, tá? Eu tenho aqui uma fotografia, tá? Essa é a nossa fotografia de exemplo que eu quero mostrar para ti. Isso pode ser feito em praticamente qualquer fotografia que tenha uma presença de olhos bem forte. E o que é que eu te quero mostrar? Primeiro que essa fotografia já tem edição, tá? Então, ó, deixa só mostrar aqui, ó. Essa aqui é a nossa foto original, ela já está editada, ok? Uma coisa que eu vou fazer que me está a incomodar, isso não tem nada a ver só com o brilho no olho, uma coisa que me está a incomodar um pouco é o quê? Essa sombra aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, um ajuste, por exemplo, um ajuste radial, ó, nessa região aqui, e eu vou clarear um pouquinho mais essa região, ó, para dar uma... Eu quero que ela fique um pouco mais escura que esse lado, mas aí eu já consigo ter um equilíbrio um pouco maior, tá? Então feito isso, qual é a forma mais conhecida de fazer esse tipo de ajuste, tá? É fazer isso no Photoshop, ok? Então eu vou abrir essa mesma fotografia aqui no Photoshop e eu vou mostrar o passo a passo de como nós podemos fazer isso aqui dentro do nosso Photoshop. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Adicionar uma camada aqui, por exemplo. Pode ser feito com os níveis, pode ser feito com as curvas, por exemplo. Então eu vou adicionar aqui uma camada, ó, onde eu vou trazer um pouco mais de brilho, ó, tanto para as partes mais claras da imagem, como também nas sombras. Olha isso, ó. Olha como já trouxe um brilho bem interessante na minha fotografia através da curva de tons, tá? Sérgio, não entendo muito bem como é que funcionam essas curvas de tons aí, nem no Lightroom, nem no Photoshop, é tudo uma confusão. Socorro! Relaxa, né? Faz assim, ó. E clica na descrição, eu vou deixar um vídeo onde eu mostro mais sobre a curva de tons, tá? Então, espero que te ajude, eu não vou conseguir aprofundar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição outro vídeo, ou vai aparecer aqui do lado, enfim, né? Então, ó, agora sim que eu já tenho um ajuste com mais brilho, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter essa minha camada, essa é a forma de fazer no Photoshop. E basicamente agora que eu tenho a minha máscara aqui em preto, eu escondi basicamente todo o ajuste que eu fiz, ok? Aqui é um pouco mais de funcionamento de máscaras de Photoshop, que se tu não estás ainda muito familiarizado com o Photoshop, relaxa, fica aqui nas nossas aulas que tu vais aprendendo aos poucos, tá? Então se tu estás mais no início, talvez isso aqui possa ser um pouco confuso para ti, que não dominas o Photoshop, tá? Olha só, então basicamente eu tenho a minha máscara aqui e basicamente o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou só pincelar, ó, eu vou colocar aqui, ó, com a minha ferramenta de pincel ativa, eu vou pintar de branco, ó, apenas os lugares que eu quero ter essa luz, ó. Eu posso fazer isso com uma forma mais intensa ou simplesmente eu posso fazer isso, opa, desculpa, aqui eu voltei demais, ou simplesmente eu posso fazer isso com menos opacidade, tá? Então a forma de eu fazer isso é uma forma mais leve, ó. Posso ir pincelando aqui, ó, até eu ver que fica interessante. E a mesma coisa nesse olho aqui, ó, ok? Então, ó, parece que é uma coisa insignificante, mas olha como isso, só esse ajuste, ó, ele já deu uma intensidade muito grande aqui nos nossos olhos, ó. Eu vou tirar um pouquinho mais desse aqui, ó. Bom, tá? Olha como isso aqui já deu uma intensidade bem interessante nos nossos olhos. E se eu não quiser, eu posso controlar aqui, ó, mais e menos. Ó, eu posso deixar a opacidade aqui
mais ou menos opaca para dar esse efeito aqui na nossa fotografia. O que eu sugiro é que vocês tenham um pouco de cuidado para não ficar muito exagerado, tá? Então nesse caso aqui, para mim até já está um pouquinho exagerado, ok? Ó, e se eu quiser trabalhar melhor ainda a minha curva de tons, ó, eu ainda posso ir aqui, ó, e controlar a intensidade que eu quero, ó, trazer um pouco mais de brilho, ou até escurecer um pouco se fizer sentido para mim, tá? Então essa aqui é a forma de fazer dentro do nosso Photoshop. Sérgio, entendi, essa é a única forma. Se eu tiver um lote de fotografias, se eu tiver várias fotografias, é assim dessa forma que eu tenho que fazer? Parênteses aqui. E essa aqui é uma coisa que eu bato muito forte aqui, é quem é meu aluno sabe que eu bato numa tecla, que é o quê? Nós precisamos de produtividade. E o que é produtividade? Imagina eu ter que fazer isso numa sequência de 10, 20, 30, 100 fotografias. É praticamente impossível, eu vou demorar muito tempo e é isso que faz com que muitas pessoas, por não terem as melhores ferramentas para usar da forma mais rápida, elas acabam demorando muito tempo na hora da edição, tá? Então dá para fazer isso de uma forma mais rápida, então dá para fazer isso no Photoshop e dá para fazer isso de uma forma mais rápida através do nosso Lightroom, tá? Então nesse caso, nós podemos, através do Lightroom, o que é que eu já fiz? Eu já criei um preset, e olha só, eu criei um preset que basicamente o que é que ele tem, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem. Basicamente esse preset, ó, tem um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de realce, um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de saturação, ó, até para trazer um brilho, e basicamente só aplicando esse preset aqui, ó, o próprio Lightroom, ele já dá esse efeito e eu posso controlar a intensidade que eu quero de uma forma praticamente instantânea, tá? E esses aqui são o que eu chamo de presets inteligentes, ok? E óbvio que esse é um preset apenas no brilho no olho, então ele faz uma seleção do brilho do olho e ele já dá essa intensidade maior ao brilho do olho. Então vamos lá, deixa só apagar aqui para nós entendermos como isso pode funcionar num fluxo de trabalho. Eu simplesmente tenho aqui a minha imagem, eu vou clicar no preset e eu vou controlar a intensidade que eu quero que ele tenha na fotografia, tá? Olha como é muito mais simples, olha como é muito mais fluido e eu consigo fazer isso em várias fotografias também, praticamente ao mesmo tempo, tá? E esse conceito de presets inteligentes, eles não funcionam apenas para os olhos, tá? Eu tenho aqui uma sequência, uma gama de presets, vocês podem saber mais deles no link que está na descrição, mas tem vários presets para outras coisas também, como por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu adicionei outros presets aqui de escurecer fundo, por exemplo, ó, esse aqui é um preset que escurece automaticamente o fundo. Tem um preset que clareia o meu assunto principal. E tem outros tipos, por exemplo aqui, ó, de vinheta no fundo com desfoque. Olha que interessante, ele consegue trazer um pouquinho de desfoque lá no fundo e trazer uma vinheta para a minha fotografia que intensifica ainda mais o resultado da minha imagem. Tem uma coisa que é interessante fazer também, por exemplo, olhos brancos, tá? Então estão a ver os olhos aqui que eles começam às vezes a ficar um pouco mais escuros. A gente pode também sim ter um preset que deixa os olhos ali um pouquinho mais limpos, tá? Digamos assim. E olha como um resultado geral, é aquilo que eu sempre falo, edição, ela não é só o brilho no olho, ela é uma junção de coisas, é o brilho no olho, junto com o direcionamento do olhar, junto com uma boa colorização, a gente consegue passar dessa imagem para essa imagem aqui. E o que é importante nós sabermos? O Lightroom hoje, ele faz essa seleção do olho de uma forma praticamente automática, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui em seleção de pessoas, olha só, o Lightroom vai me dar uma opção de eu selecionar a pessoa toda, ou mesmo ele selecionar apenas a íris e a pupila da fotografia. Então todos esses ajustes que eu acabei de mostrar para vocês, eles podem ser feitos de uma forma bem mais rápida e bem mais precisa também, através da inteligência artificial do próprio Lightroom. E agora sim, se esse conteúdo fez sentido para ti, se te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa, deixa aqui nos comentários se tu já conhecias essa forma de dar esse brilho no olhar, e sim, se tu não deixaste o like e não subscreveste o canal, agora é a hora de fazer isso para tu receberes aí sempre as novas atualizações e também, obviamente, tu ajudares aí nesse nosso projeto de poder trazer aqui mais conteúdo como esse, tá? Então, espero que tenhas gostado, até o próximo vídeo.